Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade. O City pode ser campeão inglês amanhã, em cima do United, hein? Quem diria? Outras informações do futebol internacional você acompanha por aqui a partir de agora. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes, curtindo o Upgrade da Rádio Futebol Clube. Hoje, sexta-feira, dia 6 de abril, véspera de um jogo importantíssimo, principalmente para o Manchester City, que poderá ser campeão amanhã, com algumas rodadas de antecedência, contra exatamente o seu grande rival, o Manchester United. E se o City conseguir isso, ele não só vai garantir o título, como ele vai ultrapassar o rival exatamente nesse sentido. O United, em outras épocas, conseguiu ser campeão inglês com 6 rodadas de antecedência. O City pode ser com 7. Então, realmente é um fato que está chamando a atenção, né? E o City vai tentar brigar por isso amanhã, embora venha de um resultado negativo, né? Tomou 3-0 na cabeça pela Champions League diante do Liverpool, né? Outro clássico inglês, e amanhã tem o clássico da cidade. Maurício Rossi comigo hoje no Upgrade. Boa noite para você. Você acha que o City será campeão amanhã ou o Mourinho vai colocar água no chope do Guardiola? Boa noite, Carlos Lima. Boa noite ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Eu tô achando que vai ter chope aí, viu, Lima? Água no chope, aliás. Porque o City já tropeçou nesse meio de semana pela Champions League, um tropeço violento aí. E o Mourinho acho que vai se aproveitar do momento e vai transferir o título do City, que já praticamente está ganho, mas não será amanhã não, Lima. Então, para o Maurício Rossi, o City tropeçará amanhã de novo. E olha, eu vou dizer um negócio para você. O Guardiola está tratando esse jogo com muita responsabilidade, não podia ser diferente, né? E com muito carinho também, porque ele acha importante ser campeão e diante da torcida, né? Até porque são 2 jogos decisivos em poucos dias, né? Amanhã vale o título do inglês, se bem que no caso do campeonato inglês, tudo bem, o City, se não ganhar amanhã, ele ainda terá outras rodadas para conquistar. No caso da Champions League, não. Se ele não reverter o resultado diante do Liverpool, ele está fora da competição, né? Então, realmente, a coisa ficou um pouco complicada em relação àquilo que o City queria na Champions League, e vamos ver se o Guardiola consegue virar a chavinha rapidamente, já que o jogo contra o Liverpool foi na quinta-feira, quer dizer, 48 horas de uma decisão para outra. Sobre isso, ele falou rapidamente em relação a como motivar o time em menos de 48 horas. Different competition. So it's one set is the Champions League. We're going to think immediately after the game against United to recover the players as much as possible, to play with our fans, with our people in our stadium. São competições diferentes, né? Vamos pensar no Liverpool depois do jogo contra o Manchester United, e eu tenho que recuperar esses jogadores rapidamente, porque a gente vai jogar no nosso estádio, diante da nossa torcida, e ele disse mais à frente que é importante sim conquistar o título amanhã. Já o Mourinho, né, tem uma outra visão da coisa, né? Porque como ele sabe que não dá mais para ser campeão, então ele faz questão de pelo menos ser o segundo colocado. My motivation is to finish second. I still have the motivation to finish top 4 because mathematically is not done. Is a good distance, but not mathematically done. So that's the first objective. But after that, I don't hide that in practical terms, I prefer to finish third and fourth, and I prefer to finish second and third.
Ele disse que tem ambição de terminar em segundo, mas o primeiro objetivo é terminar entre os quatro. Embora ele tenha uma vantagem confortável, né, em relação ao quarto colocado, ao quinto, né, que é o Chelsea, ele tem 68 contra 56 do Chelsea. Ele sabe que matematicamente ele ainda não está garantido entre os quatro primeiros do campeonato inglês, mas que na mentalidade dele ele sempre prefere ser terceiro do que ser quarto, e nesse caso ele prefere ser segundo do que terceiro. E aí, Maurício, o que você pensa sobre o que disseram o Guardiola e o Mourinho? Essa é só a primeira parte dos dois. Depois tem um outro assunto que a gente vai tratar aqui também, colocando o que disseram o Mourinho e o Guardiola. Sim, Lima, os dois têm grandes times na mão. O momento agora, lógico, o City praticamente campeão, mas o momento, pelo que aconteceu no meio da semana, sempre favorece ao adversário. O Mourinho vai pedir para o time dele não bobear nesse jogo, vai querer diminuir essa diferença hoje de 16 pontos. E o Mourinho também tem time para fazer isso e vencer o Manchester City. Agora, o Guardiola, provavelmente amanhã ele terá o Gabriel Jesus no ataque. Não sabe se vai poder contar com o Agüero, né? O Agüero já ficou fora na partida com o Liverpool. E o Agüero, que me lembra um grande jogo, não sei se você está lembrado, Lima, em 2011, né? 2011, nesse mesmo duelo, ele fez um gol logo no finalzinho do jogo e fez o City vencer um jogo, uma partida histórica. Foi no finalzinho da partida, foi o gol do Agüero. Eu não lembro se foi na casa do United. Não, Maurício, na realidade foi o seguinte: eles não estavam jogando entre si. O City estava jogando em casa, não me lembro exatamente contra quem, e o United estava jogando fora. O United estava vencendo o jogo dele, seria campeão inglês. É verdade. Aí o City, não era contra, não era um jogo entre eles. Aí o City, com a vitória do United, o City tinha que ganhar para ser campeão e tirar o título do United. E o Agüero fez um gol aos 47, 48 do segundo tempo e deu o título. Era contra o Liverpool, não era? Eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas o que eu tenho certeza é que o jogo não era entre eles, né? Era um jogo que valia o título, mas cada um estava jogando contra um adversário diferente, né? E o City precisava exatamente de um golzinho no final para ser campeão, e conseguiu, e foi campeão. E o gol foi do Agüero, você lembrou bem, né? Eu vou só dar uma foi na temporada 2011 e 2012. 2011 e 2012 que aconteceu isso, né? E que o City acabou ficando com o título exatamente no gol marcado pelo Agüero no último minuto, né? O Agüero fez o gol e aí foi uma explosão. Né? Foi contra o Queen's Park Rangers. Então, e aí foi aquela explosão, né? no City of Manchester Stadium. Mas daqui a pouco a gente volta a falar desse jogo. Deixa eu só fazer uma correção. Em relação a passar, né, o rival, o Manchester United, na época do Alex Ferguson, conseguiu, num determinado momento, ser campeão com 5 rodadas de antecedência. E se o City for campeão amanhã, ele será campeão com 6 rodadas de antecedência, não 7, como eu falei anteriormente. Então, está feito o registro aí. A temporada em que o United foi campeão com 5 rodadas de antecedência foi 2000-2001. E o City já é um recorde, será um recorde. Exatamente, o City vai se transformar no time que teria conseguido um título com menos rodadas, no caso, 6 rodadas antes do final. E é outro tempero, né, Maurício, para esse jogo. Muito, muito legal. Se você correr atrás de recordes, né, pode ser que o City consiga isso. Por isso que esse jogo ainda chama mais a atenção. Mas como eu disse, esse jogo, no caso deste sábado, está mais para o United, que tem condições de vencer, sim. E por causa desse momento turbulento, né, que acontece agora no City, todo mundo já apostava numa classificação com tranquilidade, certa tranquilidade frente ao
O que não me surpreende, viu? Eu até disse isso aqui ao longo da semana, aquela coisa toda. Não me surpreende, porque o Liverpool já havia feito isso com o próprio Manchester City no primeiro turno, quando ganhou por 4-3, chegou a abrir 4-1, então realmente não me surpreende, se não vou ficar surpreso. E tem um detalhe também, né, Maurício? O Liverpool, nesse momento, ele pode não ter o poderio financeiro do Manchester City, ele não tem o Guardiola, mas tem o Jürgen Klopp, que em termos de técnico é talvez o técnico que mais saiba, né, vencer o time do Guardiola. Desde da Alemanha, quando o Klopp era técnico do Borussia Dortmund, ele já complicava a vida do Guardiola, que estava no Bayern de Munique. Mas o Liverpool tem uma coisa, eu disse isso no plantão da Champions, né, na última quarta-feira. O Liverpool tem uma coisa que o City não tem. Ele é 5 vezes campeão da Champions League e o time do City nunca foi, né? Então isso Exatamente. pesa, você sabe, né? Quando uma equipe não consegue ganhar, não consegue ganhar uma competição, ela fica pressionada. E no caso do City, é claro que todo investimento que tem sido feito visa ser campeão exatamente da Champions League. Então a pressão é maior para cima do City do que propriamente para cima do Liverpool. Por isso que eu acho que o Liverpool vai levar essa. Pode até perder o jogo, mas eu acho que não perde a classificação. O que você pensa? Eu também acho que pode, como você disse, Lima, pode perder o jogo, mas a classificação não perde não, principalmente por se tratar de uma equipe muito acostumada com essa competição e com os jogadores que tem, né? Com a fase que estão, o Salah, Mané, são jogadores que estão numa fase espetacular e que já, para mim, já foi, nesse jogo, o clima que tomou conta de Anfield Road depois da partida, foi espetacular, Lima. Bom, agora o assunto que pegou mesmo, né, principalmente hoje na coletiva do Guardiola, em relação assim, a declarações fortes e tal, foi o seguinte: existe um empresário italiano chamado Mino Raiola, que tem vários jogadores aí pelo mundo afora, e que dentre esses jogadores está o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, na época que jogava no Barcelona, ele não se dava com o Guardiola, né? Ele não se dava, não gostava do Guardiola, aquela coisa toda. E recentemente, questão aí de 2 semanas, esse Raiola deu uma declaração na BBC de Londres, e no meio lá de uma entrevista ele disse que o Guardiola era uma má pessoa e que era um cachorro. E aí, evidentemente, o pessoal hoje perguntou, né, pro Guardiola: como é que você recebe essa declaração do Raiola, né? E o Guardiola respondeu o seguinte: Finally the people discover my secrets. I'm a bad guy. I'm a coward. So I don't understand why I'm a so bad guy. Well, I never speak with him, so his influence in my opinion, so I don't know, maybe for Ibra explain many things about me, but being like guy, like 2 months ago, he offered me Mkhitaryan and Pogba to play with us. While he offered, he were interested in Pogba and Mkhitaryan to play with us. So I'm a good guy, so he has to protect his players, and he has to know, so he cannot bring the players a guy like me, like a dog. And comparing a dog is bad. It's not good. He has to respect the dogs. Bom, eu fiz questão de deixar até o final, inclusive com os risos, né, dos repórteres, porque foi o seguinte: aí o Guardiola falou assim: bom, finalmente, bem irônico, evidentemente, né? Finalmente descobriram o meu segredo. Eu sou um cara ruim, né? Sou um cara mau mesmo. Eu sou um covarde. Ele tem razão. Agora, se eu sou um cara tão mau assim, como ele diz, por que ele, 2 meses atrás, ofereceu o Mkhitaryan e o Pogba para o Manchester City? Ele não devia ter feito isso, porque eu sou um cara ruim. Se ele se preocupa com o interesse dos seus jogadores, ele não podia querer que esses jogadores trabalhassem com um cara ruim ou como um cachorro, como ele mesmo disse, se referindo a mim. Em relação ao cachorro, eu acho que ele está errado. Ele não deveria citar que eu sou um cachorro,
porque isso não seria justo com os cachorros. Por isso que o pessoal deu risada, Maurício. Ele foi irônico e com certeza nessas eu fico sempre do lado de quem a gente conhece, principalmente do Guardiola. Como é que ele pode ser um sujeito desses como o Raiola aí está falando? E esse tipo de empresário, né, Limão? A gente sabe bem o que acontece quando não aceita um jogador e já fica falando bobagem. E ele falou bobagem, ouviu bobagem também, né? É aquela história do quem fala o que quer, ouve o que não quer, né, Maurício? Exatamente. E foi o que aconteceu nesse caso aí. Bom, e aí, imediatamente, né, essa reação do Guardiola, aí essa notícia vazou, que o Pogba teria sido oferecido pro Manchester City e tal. E aí, coincidência ou não, o Mourinho não escalou o Pogba pro jogo de amanhã. E aí, adivinha, perguntaram para ele, você não escalou o Pogba porque surgiu a informação que ele foi oferecido pro City? E o Mourinho respondeu. I changed a few players. And the intention was not to punish anyone, because to punish anyone, I also need somebody to punish me, because we are a team, and when we win together, and when we lose together. But I made a few changes thinking about the characteristics of this game. Ele disse o seguinte, eu mudei alguns jogadores, né, e não para punir ninguém, porque se eu for punir alguém, então eu também tenho que ser punido, porque nós somos um time. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Eu só fiz algumas mudanças por causa da característica, do tipo de jogo que eu vou ter. E aí, o que você acha, Maurício? Você acha que ele mudou por característica de jogo ou ficou aquela coisa do Pogba ter sido oferecido para o City? Se bem que o Pogba com o Mourinho nunca foi aquele titular absoluto, muito pelo contrário, né? Tem ficado muito no banco, então também não é uma grande surpresa o Pogba não ser escalado. É exatamente o que eu ia falar, Lima. Não causaria surpresa. Normalmente ele faz essas mudanças, não tem aquele jogador titular fixo no time. Se bem que eu acho um absurdo, né? Você não ter o Pogba como titular, mas e é mais um caso que chamou a atenção. Então, nessas alturas ele vai colocar um jogador para jogar contra o Guardiola, né? De repente o negócio pode ter acontecido mesmo, ofereceu mesmo, que nem o Guardiola falou. Acredito que o empresário tenha oferecido e não descarto ver esse jogador logo mais para frente aí no Manchester City, no rival do United. Bom, segundo o Guardiola, eu não sei também se ele não disse isso de forma irônica, ele falou, nós não temos dinheiro para contratar o Pogba. Se o City não tem, quem teria, hein, Maurício? Fala para mim, diga para mim. Né? O Paris Saint-Germain. Pode ser, Bayern de Munique, enfim, né? As grandes potências. Nessa sexta-feira, tivemos um jogo pelo campeonato alemão. O Hannover ganhou do Werder Bremen em casa por 2-1, né? O Werder Bremen faz uma campanha muito ruim, né? O 12º colocado, o Hannover, que ganhou do Werder Bremen, está em 13º, então a campanha realmente não é das melhores, né? Do Werder Bremen, que já viveu melhores momentos, né? No campeonato alemão e pelo campeonato espanhol, um jogo aqui de meio de tabela, o Deportivo La Coruña fazendo 3-2 no Málaga, né? O campeonato espanhol que também já está definido há um bom tempo com o título do Barcelona, embora matematicamente não, né? Mas, se bem que para o La Coruña não é um jogo de meio de tabela, ele está ali brigando para não cair, né? Foi uma vitória importante, né? Para o Deportivo, 3-2 no Málaga. Deixa eu ver, ele chegou aqui agora a 23 pontos, mas ainda está distante, hein? O Levante, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 28 e um jogo a menos. Acho que não vai dar, não. Acho que esses três aqui, Deportivo, Las Palmas e Málaga, já era, hein, Maurício? Aliás, foi um clássico da segunda divisão. Não dará. Foi um clássico da segunda divisão. O Deportivo é o antepenúltimo, o Las Palmas é o penúltimo e o Málaga, que jogou com o Deportivo, é o Lanterninha, esse já caiu mesmo. E como eu citei o Paris Saint-Germain jogou agora há pouco contra o Saint-Étienne, fora de casa,
empatou por 1-1 e por isso não pode conquistar já nesse fim de semana o campeonato francês, porque aí teria que vencer, torcer por um tropeço do Mônaco. Como já não venceu, o campeonato francês não termina nesse final de semana, Lima. E o gol do Paris Saint-Germain foi um gol contra do Debuchy, né? O Rémi Cabella fez 1-0 para o Saint-Étienne aos 17 minutos do primeiro tempo, e já nos acréscimos, um gol contra do Mathieu Debuchy, empatando o jogo para o Paris Saint-Germain, que também não vai ser campeão nessa rodada, mas está bem tranquilo, né? 84 pontos contra 67 do Mônaco, então é só uma questão de tempo, né? Onde a coisa ainda pode pegar um pouco é na Itália, que a diferença da Juventus para o Napoli é de 4 pontos, eles ainda vão jogar, de repente ainda pode ter campeonato, se bem que eu acho que o Napoli deixou o Juventus passar, agora fica muito difícil de pegar, mas matematicamente ainda dá para buscar. E em Portugal, né? Tá bem emocionante a disputa entre o Benfica e o Porto, para saber quem será o campeão português da temporada 2017-2018. Você acha, Maurício, que o Napoli ainda consegue tirar essa diferença de 4 pontos da Juventus? Não acredito não, Lima. A Juventus, como eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, ia dar prioridade ao campeonato italiano, porque fora, na Champions League, não ia conseguir sucesso não, como eu já havia adiantado. Ia tomar de 3-0 do Real Madrid, como levou em casa, e agora, como a vaca já foi pro brejo, então ele não vai deixar escapar esse campeonato italiano mais uma vez, irmão. É uma pena, viu, Maurício? Eu particularmente gostaria que o Napoli fosse campeão, né? Porque a Juve já tem 33, né? Tá indo para o seu 34º título, né? E o Napoli tem só 2, tal. Quem tá atrás da Juve tem 18, né? Que é a Inter e o Milan. Então, é claro que também ninguém vai dar de graça um título, mas foi uma pena que o Napoli tremeu aí nessa fase, nessa reta de chegada, né? E um Napoli que joga um futebol muito bonito, muito legal de ver o Napoli jogando. E outro dia até acompanhava o Alberto Valentim falando sobre ele que jogou pela Itália também. Ele teve uma passagem alguns anos na Itália, e ele fala, o Alberto Valentim, que é o técnico do Botafogo, ele falava muito bem do Napoli e falava desse futebol envolvente que o Napoli vem jogando. E eu prestei atenção, é exatamente o que ele falou. O Napoli joga de uma forma diferente, joga para o ataque, e é muito bom ver o futebol assim, Lima. Com certeza. Inclusive como é que fala? O técnico, o Allegri, né, técnico da Juventus, quando a Juventus ainda estava atrás a Juventus ainda estava atrás do Napoli, né, na classificação, ele foi questionado sobre isso, né? Mas o Napoli joga bonito, a Juventus joga feio, não sei o quê. E aí ele falou, meu amigo, eu quero resultado, se lá na frente eu for campeão, entendeu? Porque você ganhar jogando bonito e ganhar jogando feio são 3 pontos da mesma maneira, né? E eu tô jogando do jeito que eu posso jogar hoje e que eu tenho que jogar hoje, né? E o que aconteceu? Não demorou muito, a Juventus já, né, passou o time do Napoli e está numa condição excelente, até porque o jogo entre eles vai ser no campo da Juventus, né? E só para Turim, né? Vai ser em Turim. Deixa eu só, antes da gente completar isso aqui, porque a gente falou no começo, né, sobre o gol histórico do Agüero, foi realmente contra o Queen's Park Rangers, 3-2, né? E o United, no mesmo momento, né, estava ganhando do Sunderland por 1-0, ganhou por 1-0 fora de casa, mas não foi suficiente porque o gol do Agüero deu o título para o City, e naquela oportunidade fazia 44 anos que o City não ganhava um campeonato inglês. Então foi realmente um gol histórico. Então, voltando ao campeonato. Uma festa maravilhosa, eu lembrei disso porque a festa foi espetacular, né? Um clássico, você fazer um gol no finalzinho, a gente sabe o quanto dói para um lado.
Não, mas que não foi o tanto é bom clássico, né, pro outro. Maurício? Não foi um clássico, né? Porque o United estava jogando com o Sunderland. E o City estava jogando com o Queen's Park Rangers, né? Eles não estão... Diferente de amanhã. Amanhã, se o City for campeão, ele vai ser em cima do United, porque vai ser no jogo contra o United, se ele ganhar. No caso de 2011 e 2012, não. Na última rodada, o City recebeu o Queen's Park Rangers e o United estava jogando em Sunderland, né? Ele tirou o título do rival, é verdade, mas não jogando Sim, sim, direto. eu quis dizer clássico assim, da rivalidade, né? Naquele Sim. mesmo momento jogava em lugares diferentes, mas um precisava do outro e não deu certo. E já vi muito jogo assim, Lima. Ah, eu também. É legal, realmente. O ano passado mesmo, claro que trazendo para a nossa realidade aqui, e também, não em termos de título, mas em termos de rebaixamento, aconteceu isso com a Chapecoense, o Bahia, né? Um gol estava livrando um, aí o outro fez o gol e botou o outro no rebaixamento. Isso acontece, né? Campeonato de ponto corrido, última rodada, muitas vezes, né? Você fica dependendo não só do seu resultado, né? Você tem que fazer o resultado, e às vezes o outro time tem que perder ou vice-versa. E isso é emocionante. Aconteceu na temporada 2011-2012 do campeonato inglês. E a gente estava falando do italiano, Maurício. Eu só estou aqui dando uma atualizada na minha tabela para a gente ver exatamente qual vai ser o dia do confronto entre Juventus e Napoli, né? Esse confronto aí que praticamente vai decidir o campeonato italiano. Se é que até lá a diferença ainda vai estar num patamar que dê para o Napoli. Vai ser dia 21 de abril, na 34ª rodada, né? Nesse fim de semana nós teremos a 31ª, ou seja, ainda tem 3 rodadas até o clássico entre Juventus e Napoli. Nesse momento a Juventus tem 4 pontos de vantagem. O Napoli, antes dele tomar aquela cacetada da Roma de 4-2 em casa, e foi a partir dali que a Juventus começou a ganhar a liderança do campeonato, que no mesmo dia ela havia vencido a Lazio no último minuto em Roma por 1-0. O Napoli só havia perdido um jogo no campeonato, exatamente para a Juventus e em casa, né, no primeiro turno. Então, essa derrota foi decisiva para o Napoli, porque é aquela história, se o Napoli tivesse vencido esse jogo, hoje ele teria 3 pontos a mais, ele estaria com 77 e a Juventus teria 75, quer dizer, o Napoli estaria 2 pontos à frente e não 4 pontos atrás. Mas como o Si e o quase não jogam, né, Maurício? O Napoli vai ter que agora tentar tirar essa diferença aí jogando em Turim. Seria bacana se chegassem os dois até essa rodada do dia 21 de abril, uma diferença mínima de 2 pontos, 1 ponto. Seria muito legal, né, Lima? Daria realmente um colorido todo especial, né, para o campeonato italiano. Nessa rodada, na rodada do fim de semana, vamos ver aqui os confrontos. O Napoli recebe o Chievo. Em tese, né? Em tese é um jogo que dá para ganhar. Não pode tropeçar, né? Porque quem está pensando em título ainda não pode tropeçar diante do Chievo em casa. A Juventus vai pegar o Benevento no sábado, portanto amanhã às 10 da manhã no horário brasileiro, a Juventus joga contra o Benevento fora de casa, né? Mas é um adversário também que, em tese, a Juventus deve passar até com certa tranquilidade, mesmo jogando fora de casa, até porque o Benevento é o último colocado, é o lanterna, né, do campeonato italiano. Então, se bem que outro dia a Juventus se enroscou no Spal, ela empatou com o Spal, né? E aí o Napoli deu uma encostada, só que aí na última rodada a Juventus ganhou e o Napoli empatou de novo, e aí a diferença voltou a ser de 4 pontos. Mas tá emocionante o campeonato italiano, emocionante o campeonato português. E na semana que vem, Maurício, no dia 15 de abril, nós vamos ter aí o grande clássico Benfica e Porto, talvez, né, para sacramentar o título ou para um lado ou para o outro, né? Vai ser um jogo bem legal, bem interessante também, no mesmo dia que estaremos vivendo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, Ross? Diria um amigo meu, jogo para ir, hein? Jogo para ir é muito bom. E por se falar em ir, nós vamos, né, Maurício? Vamos embora, mas fica o recado aqui a qualquer momento na programação da Rádio Futebol Clube. Você tem o Click Time, né, atualizando as informações do esporte.
Amanhã nós teremos o Papo de Comentarista com o Zé Boquinha e o Fábio Salgueiro falando, né, o que eles esperam da grande final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, né, a experiência do Zé, a categoria do Fábio, falando sobre a grande decisão. Eles estarão comigo domingo na transmissão do jogo entre Palmeiras e Corinthians a partir das 15 para as 4 da tarde, jogo na Arena do Verdão, e domingo tem grito de campeão, ou o grito das arquibancadas, ou um grito restrito, né, Maurício? Ali no gramado, só entre os jogadores e comissão técnica, porque se o Corinthians conseguir ser campeão, só eles é que vão gritar campeão, né? No estádio, mais ninguém, né? Mas de qualquer maneira, vai ter grito de campeão no domingo. Você pode acompanhar esse jogo aqui na Rádio Futebol Clube. E amanhã também um programa especial sobre os estaduais, né? A gente vai, eu e o Maurício Rossi, vamos mostrar para o amigo que é apaixonado por esportes 11 campeonatos estaduais, o que cada time tem que fazer para dar a volta olímpica no próximo domingo. Tá certo, Maurício? Um abraço, hein? Tá certo, Lima. Um abraço a você, um abraço ao ouvinte da Rádio Futebol Clube, um ouvinte apaixonado por esportes, Lima. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou pelo aplicativo TuneIn, você que curte as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, através do @Rádio Futebol C. Grande abraço, fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.